Graça e paz, meus companheiros de sofrimento. Até o clima está ajudando o tema nesta manhã, sofrendo com o frio. A palavra de Deus, antes de mais nada, para introduzirmos o assunto. Vou ler em Atos capítulo 9, verso 16. Todos nós lembramos o contexto. O capítulo narra a conversão de Paulo e depois o encaminhamento dele em Damasco. E o Senhor envia Ananias para orientá-lo e cuidar de Paulo naquele momento. Atos 9,16 diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aí está a chamada de Paulo, uma chamada que nos assusta, mas eu creio que é uma chamada comum a todo aquele que é chamado para o ministério, e não nos damos conta muitas vezes dessa chamada. A nossa chamada envolve muitas coisas, mas entre elas não podemos esquecer que envolve isto: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E quem não entendeu isso, não entendeu o ministério ainda. Na nossa igreja nós temos um programa para aquele jovem em geral que entende ter o chamado para o ministério. E o programa envolve, então, uma série de coisas, e tem alguns encontros que fazemos. Temos um jovem agora, no momento, que está nesse processo. Tive ainda um encontro com ele a semana passada, eu creio. E entre as coisas que eu fiz foi ler com ele um artigo do Daryl Darsh, da Gospel Coalition. E o título do artigo e o conteúdo é este: Pastorear é sofrer. Rapaz, você está pensando em ministério? Deixa eu começar com você a falar seriamente. Pastorear é sofrer. É um bom modo de se testar a chamada para o ministério. E talvez o caminho de um dos pastores seria outro. Meu irmão, deixa eu falar para você das bênçãos do ministério. Que eu nunca me arrependo de ter sido chamado ministério. E aquela conversa toda de pastor, né? Mas eu prefiro já abrir o jogo. Pastorear é sofrer. John Newton escreveu o seguinte: ministério é como o livro engolido por João. Doce no começo e amargo depois, quando já estamos tão envolvidos nele que não há mais possibilidade de retorno. O Spurgeon falou o seguinte: que nenhum homem que anda em busca de tranquilidade mental e de quietude de vida entre no ministério, se o fizer, fugirá dele desgostoso. Então, aí estão palavras que nos introduzem ao assunto desta manhã, que me convidaram a abordar. Inclusive a motivação veio deste livro, do pastor João Rainer Burr, O Sofrimento do Pastor. E este é algo que precisa ser entendido já no começo da chamada do ministério. A realidade é que sofrimento e ministério caminham muito juntos. Há outras coisas que poderíamos falar, e são verdades, aspectos também abençoados, maravilhosos, mas a carga do sofrimento é grande e precisa ser lembrada e abordada. O Alistair Beggs, no seu livro, creio que não tem em português, traduzindo o título seria Sendo Pastor, ou Sobre Ser um Pastor, ele fala sobre os 3 tipos de tribulações que vêm sobre o pastor. Ele fala das tribulações comuns à vida, ele fala das tribulações causadas pelos outros, que vêm sobre o pastor, que os outros causam, e aquelas que são causadas por aspectos necessários do ministério, como demanda de tempo e disponibilidade. Ele fala sobre a necessidade de não ter amigos especiais na igreja, sobre o peso da liderança, sobre a pressão da confidencialidade, sobre negar confortos a si mesmo. Então o pastor Alistair Beggs estabelece ou delineia estas causas de sofrimento no ministério. Mas aí nas categorias que ele coloca, então, temos primeiro aqueles sofrimentos comuns à vida, que vêm sobre o pastor, como vêm sobre todas as pessoas. Por exemplo, enfermidade e outras coisas relacionadas. E nesta manhã nós não vamos tratar, nosso foco não está nesse tipo de sofrimento comum à vida. Nesta manhã nós estamos caminhando na direção do livro, o Sofrimento do Pastor. Isto é, sofrimentos inerentes ao ministério em si, é o nosso foco. Mas então há os sofrimentos comuns à vida, aqueles que são causados pelos outros, causam sofrimento a nós, e aqueles que são necessários, segundo o pastor Alistair Beggs, ao ministério.
Isto é, o ministério ele inclui e exige estes outros sofrimentos que eu citei aqui, demanda de tempo, disponibilidade, a necessidade de não ter amigos especiais, causa sofrimento ao pastor, o peso da liderança, a pressão da confidencialidade, causa sofrimento ao pastor, segundo o pastor Alistair Beggs, e creio que faz sentido isto, e por último ele coloca o negar conforto a si mesmo. Há muito em que o pastor tem que abrir mão de conforto para fazer o ministério. Então, o ministério é algo que realmente envolve o sofrimento. Quando nós pensamos na direção deste livro aqui, O Sofrimento do Pastor, e muito se fala, eu creio, até sobre esse tópico, não é? É um tópico até comum. Vamos também aproveitar e abrir nossa mente para um outro lado, apenas para nos ventilar um pouco. Há um livro que, creio que todos aqui ouviram falar dele, há pouco tempo ele causou aí uma celeuma, com acontecido com um colega nosso de ministério. O livro é Uma Igreja Chamada Tove. Uma Igreja Chamada Tove. Todos ouviram falar desse livro já? Não, então acho que foi, parece que esteve na internet aí em alta, escrito aí pelo Scott McKnight. E o livro, ele vem por outro lado. O sofrimento do pastor é o nosso tema, é o tema do livro que inspirou aqui a escolha do tema. Mas Uma Igreja Chamada Tove fala do sofrimento que o pastor causa para a igreja. É uma outra mão da mesma via. O sofrimento que os pastores estão causando na igreja. E nunca vamos esquecer disso aí. Se há muito sofrimento que a igreja causa para o pastor, há muito sofrimento na igreja causado pelo pastor. Então, uma via de duas mãos. Pastores, o tema do livro, Uma Igreja Chamada Tove, ou o assunto, o enfoque, é que pastores são muitas vezes opressores, exploradores da igreja. E eu tenho para mim que esse é um aspecto muito crescente nos nossos dias por causa dos modelos ministeriais que vão se instalando. Modelos novos aí do pastor empresário, pastor CEO, dono da igreja, e ele vira então um comandante ali, uma voz única, autoritária, e aí é muito fácil ele descambar, desequilibrar e começar a arrancar o pelo das ovelhas, não é? Então, Uma Igreja Chamada Tove é um chamado para nós também, quando nós olhamos o sofrimento que as igrejas nos causam, nós perguntamos se nós também não estamos causando sofrimento à igreja. E é algo que nós temos que ter em mente para equilibrarmos aí, então, essa caminhada. Mas o fato é que o pastor que não explora a igreja, que não oprime a igreja, que está fazendo seu ministério com responsabilidade e consciência, ele há de passar por sofrimentos inerentes ao ministério. Mas lembrando ao sofrimento comum. Quando nós falamos do sofrimento do pastor, temos que tomar cuidado para não desequilibrarmos a nossa visão de vida. O mundo que nós vivemos é um mundo de sofrimento. E todo mundo está nesse mundo e todos sofrem. Todos sofrem. Os irmãos da igreja sentados nos bancos, eles estão sofrendo. Então, quando nós estamos sofrendo como pastor, nós temos que tomar cuidado com a vitimização pastoral quando se pensa no sofrimento do pastor. E então nós somos únicos sofredores. Aquela síndrome de Elias, né, talvez sobrou só eu sofro e tal. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando nós estamos num grande sofrimento, a gente muitas vezes esquece que os irmãos no banco estão sofrendo. Talvez você está sofrendo no ministério, ou quando você está em tempo melhor, tempo bom, e está pregando, esquece muitas vezes que os irmãos sentados estão passando por grandes tribulações. Lá no trabalho deles, na parte relacional, assim como o pastor, na parte relacional no seu ministério, podem estar numa grande tribulação, estão te ouvindo pregar domingo a domingo. Encrenca no trabalho, encrenca na família. Então, o sofrimento é algo comum. Então, quando nós pensamos no sofrimento do pastor, vamos equilibrar e não cair aqui numa vitimização. Pastor é um que sofre. Pastor sofre muito. Pastor é sofredor. E como se as outras pessoas, as nossas ovelhas, sentadas nos bancos domingo a domingo, não estejam sofrendo. Pelo contrário, estão sofrendo até às vezes mais do que nós sofremos. O sofrimento do pastor talvez se torne um tanto quanto destacado por causa da ligação dele com o tipo de atividade ao qual ele está ligado. Como é a obra de Deus? A obra de Deus sempre é algo que nós esperamos ser perfeita. Há uma expectativa nossa e dos crentes também. Por isso, quando surge um sofrimento, um contratempo, isso recebe uma ênfase maior, uma sensibilidade maior, porque não podia acontecer. A obra de Deus, a coisa é perfeita, é de Deus. Como é que isso está acontecendo aqui? Talvez surja uma sensibilidade maior. Como que o pastor está sofrendo? E com os irmãos que estão lá no seu trabalho secular, não, lá é o mundo e tal, o sofrimento é normal, não chama tanta atenção nossa. E aí vem um desequilíbrio na nossa visão de vida. Então vamos ver o nosso sofrimento, sim, mas nunca esquecer que os outros estão sofrendo também. Não é só o pastor que sofre, os membros da igreja estão sofrendo. O sofrimento, então, é comum, próprio deste mundo, todos sofrem. Agora, por que nós sofremos como pastores? Há os sofrimentos que podemos chamar de autocausados. O sofrimento que o próprio pastor cria. Ele traz sobre si. É lamentável, mas grande parte, penso eu, do sofrimento que o pastor sofre, ele provoca. São sofrimentos que
seriam evitáveis. Por quê? O pastor comete alguns erros para com a igreja. Podemos falar de muitas coisas, mas, por exemplo, se o pastor ele não é muito coerente nas suas colocações, pode ser colocações de ordem administrativa, de orientações da igreja, ele fala, depois ele faz diferente, ou ele permite que se faça diferente, e isso logo cria confusão. Logo os membros começam a questionar ou até bater cabeças. E aí o pastor, ele se vê de repente envolvido. Mas pastor, você falou isso, depois fez diferente, falou isso, depois falou de outra forma. Então falta coerência na orientação da igreja. Esse é um ponto muito comum. Falta de clareza nas orientações que passam para a igreja. Orientações para a igreja que são passadas de formas precipitadas. E vai trazer conflito, e conflito com o pastor. Eu estava conversando com o pastor Rubens sobre um passo que a igreja dele está pensando em dar. Estávamos conversando sobre um assunto. Em português ainda não vi muito material, em inglês há material. Mudança de igreja. Quando se pensa em mudar algo na igreja, isto tem que ser feito com arte, tem que se saber fazer isto. O pastor ele pensou uma ideia, tem a visão, e ele parte para cima, talvez da sua liderança já, se ele tem um conselho, ou às vezes até na igreja que é administrada por assembleia, já parte para cima da assembleia, com a ideia, nós vamos fazer isso, ou já com uma proposta para fazermos isso. E é uma mudança um tanto quanto radical, é algo que é de grande impacto na igreja. E aí então, os membros da igreja são apanhados quase que de surpresa naquilo ali, e eles não tiveram tempo de reflexão, e eles reagem no emocional. E às vezes dão contra a proposta do pastor, ou um assunto na igreja vira um conflito, porque pessoas se levantam contra. Qual o problema? O problema é que o pastor é precipitado na forma de colocar nas coisas. Falta sabedoria. Quando o pastor pensa e pensa num assunto e ele chega a uma visão para com a igreja, duas coisas. Primeiro, ele é um especialista no assunto. Então ele tem muito mais facilidade de caminhar com o assunto. Ele é mais rápido no gatilho. Por quê? É especialidade. O membro da igreja, não. Segundo, o pastor está dedicado ao tempo integral praticamente em relação a isso. Então, o pastor, ele já veio pensando nesse assunto. Quando ele chegou à visão que ele tem, uma mudança na igreja, ele já trabalhou muito isso na cabeça dele. Não foi da noite para o dia. E aí ele chega para o membro da igreja e já põe a coisa pronta e repentina, enquanto os membros da igreja não tiveram esse tempo. Eles não são especialistas no assunto, eles não têm uma visão do todo da igreja, como o pastor tem, da história da igreja, da necessidade da igreja, etc. E eles também não tiveram tempo de reflexão. Então, mudança de igreja exige o quê? Uma grande sabedoria processual. O pastor pensou, chegou uma visão, está clara para ele diz a igreja está aqui, mas eu entendo que ela deve ir para lá. E aí esse caminho é um caminho um tanto quanto lento, não pode ser repentino. E os pastores chegam e fazem mudanças repentinas com a igreja. Aliás, nos nossos dias, onde nós temos tantos movimentos de orientação eclesiásticas e movimentos que propõem um novo dia para a igreja. Então, eu vi o testemunho de uma pessoa ligada a uma certa igreja que me contou o seguinte: olha, o pastor da igreja lá, ele vai tudo que é conferência que aparece. E cada vez que ele vai para uma conferência e volta, ele volta com uma nova ideia para a igreja. Então, ele foi para uma conferência cuja ênfase é esta, grupos nos lares, esse é o segredo da igreja, é isso que faz a igreja andar. Aí ele volta, domingo seguinte, irmãos, daqui para frente, todo mundo em grupo nos lares. Então é assim, cada vez que ele vai para uma conferência, a igreja fica nervosa, porque não sabe o que vai acontecer quando ele volta. Ele vai vir com algum negócio, não é mais grupo nos lares, agora, meu irmão, é outra coisa. Então, falta sabedoria. Aí o pastor, ele provoca situações conflitantes, de divisão, porque ele vem nesse repentino aí, e a igreja não tem tempo de digerir as ideias. O pastor tem que vir devagar, introduzir o assunto. Você já refletiu, você já teve o seu processo, agora a igreja precisa ter o dela. E você tem que guiar esse processo, para que as decisões não sejam reativas, mas sejam amadurecidas. A igreja entender o porquê, a igreja entender onde está e onde poderia chegar com uma nova ideia, etc. Enfim, os pastores causam muitos sofrimentos a si mesmos por causa de erros que cometem na condução da igreja. O assunto não é esse nessa manhã, não vou ir além disto. Eu espero que tenha ficado claro aqui nessas poucas colocações minhas, como os pastores erram. Eu vejo tanto pastor em sofrimento por causa de falta de sabedoria na forma de conduzir a igreja. Eles até têm boas intenções, não estou debatendo as intenções do pastor, são boas, mas falta essa visão de trabalhar com um povo, uma comunidade, como guiá-los, como orientá-los. O pastor ter até uma noção do seu capital, quanto ele tem de capital diante da igreja.
Talvez você pode fazer retiradas mais rápidas, você tem um capital muito grande. Talvez não, você tem que saber, olha, esse assunto aqui, meu capital é pequeno, eu preciso ir mais devagar antes de fazer a retirada aqui. Então, pastores causam muitos sofrimentos às igrejas e a eles por falta de sabedoria. E também muito sofrimento é autocausado do pastor para com a sua família. Eles sofrem porque eles fazem a família sofrer. O pastor expõe a família a situações ou impõe condições à sua família que é de sofrimento. Nós temos umas categorias não bíblicas, mas nós criamos. Esposa de pastor, pode procurar na Bíblia, você não vai achar. Essa categoria não existe. Filho de pastor, também não tem. E nós criamos. E quantos pastores tomam essas categorias e jogam para cima das suas famílias, e fazem suas famílias sofrer, e produzem um mal na família que repercute no próprio pastor. Também não é um assunto aqui nessa manhã, esse é um assunto para outra palestra sobre a questão de esposa de pastores. Sabemos que isso aí é uma arte a ser aprendida e desenvolvida, um desafio, etc. Mas quanta carga que o próprio pastor joga sobre a esposa, sobre os filhos. Já vi pastor, você já deve ter testemunhado isso, dizer, por exemplo, para os filhos, você não pode fazer isso porque a igreja não sei o que vai me apertar. Jogou sobre os filhos uma carga que os filhos não pediram para ter, não escolheram. Eles não são nenhuma categoria nessa direção. Qualquer disciplina do filho do pastor, qual é? É aquela disciplina que todo membro, todo crente, todo discípulo de Cristo deve fazer com seus filhos. Não porque a igreja não sei o quê. O filho não faz isso, a gente não age assim, porque nossos princípios cristãos, bíblicos, não permitem a nós fazermos assim. Nossa casa, nossa educação, tal, bíblica. E não porque a igreja então joga essa carga e já sobre a criança, o filho, adolescente, vai criar ali um ranço, uma rebeldia e uma amargura, e aí isso retorna para o pastor e até na vida da igreja. Então, são sofrimentos autocausados, falta sabedoria do pastor. Mas também há o sofrimento autocausado do pastor, mas no sentido em que a própria família do pastor faz o pastor sofrer. Realmente, se a esposa do pastor, por exemplo, não for sábia, ela traz problemas para o pastor. Eu disse, nós não temos a categoria bíblica esposa de pastor, mas é uma arte e um desafio e uma grande responsabilidade ser esposa do pastor. Porque a esposa do pastor pode ajudar o ministério dele a ir em frente ou pode derrubar o ministério do pastor, atrapalhar profundamente. Uma esposa de pastor que, por exemplo, não é vista pela igreja como alguém que apoia o ministério do pastor. E apoio, eu quero dizer, não é ela estar fazendo 1000 coisas na igreja, mas simplesmente, por exemplo, ela ser um ótimo membro da igreja. Só isso, não precisa mais que isso. Meu pai foi pastor, e eu me lembro, às vezes ele ia fazer trabalhos, não sei se existe hoje em dia isso ainda, mas antigamente chamava-se série de conferências. Então se convidava o pastor para pregar uma semana toda, ou 3 noites seguidas na igreja. E eu lembro uma vez que meu pai foi pregar numa igreja, na série de conferências, e eu fui também, e ficamos hospedados na casa do pastor da igreja, por 3 dias. E então, estava na hora de irmos para a igreja, série de conferências, a igreja reunida, e nós estamos ali quase que prontos para sair, e a esposa do pastor sentada no sofá assistindo televisão. E eu me lembro até hoje. Acredite se quiser, mas ela estava assistindo o programa do Chacrinha. Nós todos fomos para a série de conferências e ela ficou em casa assistindo Chacrinha. Um pastor desse está vendido. A igreja sabe disso, percebe isso. Por mais que ele seja sincero, ele fala, mas se nem a esposa dele está apoiando, fica difícil ele ter credibilidade com a igreja. Ele vai ter falatório, vai ter acusações, vai ter comentários. Então, a família do pastor pode causar muito sofrimento também ao ministério pastoral. Então, quando pensamos em sofrimento, nós podemos, primeiramente, focar no que os outros nos causam. Mas vamos lembrar quanto ferimento o pastor sofre, porque ele mesmo causa a si mesmo. Falta sabedoria, visão na forma de conduzir as coisas. Agora, há sofrimentos esperados nos ministérios. São reais, não podemos negar. E como diz já o pastor Alistair Beggs, que eu citei aqui, há sofrimentos que são próprios do ministério. O apóstolo Paulo é um exemplo disto. O livro, aliás, este livro, O Sofrimento do Pastor, grande parte dele é um estudo da vida de Paulo em termos de sofrimento, como é que o apóstolo Paulo sofreu, o que ele sofreu, e são sofrimentos esperados. E, lamentavelmente, tem causado danos emocionais, existenciais tremendos. A organização americana Clergy Health Initiative,
uma iniciativa para questões da saúde dos clérigos, pastores, traz uma estatística americana, mas eu creio que corresponde muito à nossa realidade. Nós não temos estatísticas no Brasil, nós não somos um país de estatísticas, então podemos usar a americana apenas como um referencial, mas eu creio que já nos ajuda. A pesquisa deles indicou que 8,7%, quer dizer, quase 9% dos pastores estão em estado depressivo, estão deprimidos. 11% com problemas de ansiedade. E comparado com outras profissões, quase o dobro das outras atividades profissionais. Essas porcentagens estão quase dobradas de valor. Então, é um campo onde sofrimento é comum, é esperado e precisamos tomar todo cuidado. E aí, o pastor John Heiner Bohr, autor do livro, então, O Sofrimento do Pastor, entra nesse assunto e ele, entre as coisas positivas do livro, ele aponta de forma muito lúcida fontes de sofrimento do pastor. Creio que é uma área que o livro ajuda quando ele faz os apontamentos das fontes de sofrimento do pastor. Ele também apresenta 3 conselhos muito proveitosos, mais para o final do livro. 3 conselhos proveitosos. O pastor precisa cuidar de si mesmo, o pastor precisa ter amigos, tentar ter amigos, e o pastor precisa lembrar que a glória futura é maior. 3 conselhos, isto numa pequena crítica, análise do livro breve. Além dos 3 conselhos, ele apresenta de forma muito sólida, faz uma exposição muito boa da experiência e do apóstolo Paulo em relação ao sofrimento e o ensino do apóstolo Paulo sobre sofrimento. Ponto mais negativo, o livro se estende um pouco de forma desproporcional em relação a Paulo e esquecendo mais o sofrimento do pastor em si. Então, esse é um aspecto que eu acho que o livro falha um pouco. Ele acaba, o título é O Sofrimento do Pastor, mas acaba em grande parte sendo uma exposição do sofrimento de Paulo. E também, falando de Paulo, ele aborda alguns pontos que são óbvios para nós quando se trata do sofrimento do apóstolo Paulo. Escrevendo um livro para o pastor, a gente já pode assumir o conhecimento, acho que não há necessidade de se estender tanto, já podemos assumir que os pastores têm conhecimento do sofrimento de Paulo. Paulo sofreu em relação aos judeus, judaizantes, em relação aos gentios, as igrejas em geral fizeram Paulo sofrer, nós sabemos disso, o espinho na carne, as calúnias, e aí o autor gasta um tempo longo demais em relação a esses assuntos que me parecem um tanto óbvios. Então, uma pequena palavra sobre o livro. Agora, a reflexão significativa que ele traz está no tópico que ele aborda, como Paulo enfrentou o sofrimento. Então, ele tem aí diversos pontos proveitosos, e como que ele enfrentou, como é que ele viu como consequência da sua fidelidade a Cristo, ele viu o sofrimento como prova do seu apostolado, ele também entendeu que na fraqueza do sofrimento ele era forte, ele entendeu que ele participava dos sofrimentos de Cristo, e o sofrimento não tirava a alegria do apóstolo Paulo. Então, pontos interessantes que o livro nos traz. Agora, o que talvez me parece a contribuição maior do livro são as causas do sofrimento. Falta de cuidado da igreja para com o pastor, exigindo coisas sem limites e sem considerar o pastor, vai atropelando o pastor, exigindo tantas coisas. Outra causa de sofrimento do pastor que o autor aponta, o pastor tem o costume, a atitude de se apresentar como superior e herói. Aquela síndrome messiânica, eu tenho que salvar o mundo, né? O pastor que aplica o verso de forma errada, ele olha para a igreja e diz, sem mim nada podeis fazer. Então, preciso sair disto. Outra fonte de crise para o pastor que o autor aponta, são críticas e cobranças da igreja, um espírito crítico de cobrança da igreja, que é muito comum. O pastor também sofre muitas vezes porque no ministério ele tem que sofrer o sofrimento dos outros. Ele acaba partilhando muito do sofrimento das pessoas. Ministério é algo que nos chama a andar com aqueles que sofrem. Também o pastor sofre quando a igreja atinge a família do pastor. Isso é terrível, machuca o pastor, não é verdade? Também a solidão. Ministério, um desafio é ter amigos, mas o ministério é um lugar que encaminha-nos facilmente para a solidão. E temos que, então, sofrer a solidão. Outro ponto que ele indica é a igreja ser vista como empresa e pastores como profissionais e executivos. Essa é uma tendência grande nos nossos dias, e aí é uma série de implicações de produção e complicação.
Primeiro, uma visão salário do pastor versus produção, como aconteceria em qualquer corporação aí fora, empresarial, etc. Ganha tanto, tem que produzir tanto. Então, essa é uma ideia. E aí, quando o pastor ele assume essa carapuça de que ele é um CEO, ele é um executivo, ele começa a ver as ovelhas como instrumentais para o desenvolvimento da empresa e igreja. Isso vai trazer problemas. Vem a obsessão pelo sucesso, pelo resultado. E aí surge o imediatismo. O pastor tem que produzir, precisa crescer a igreja. E nós temos aí, então, técnicas, vamos buscar técnicas. Falei aqui do pastor que vai para as conferências de volta no dia seguinte com um pacote de coisas para pôr na igreja. Ele ouviu falar lá naquela conferência, aqui está a chave, com essa chave aqui, vai aumentar o número da sua igreja, você vai ficar mais conhecido e vem mais retorno financeiro. Tentação no coração do pastor e a igreja, então, abraçada como empresa e pastor como profissional executivo. E ao imediatismo, então, vem. A questão toda é que leva a um pragmatismo, isto é movido por resultados. O que é que a gente pode fazer para pôr mais gente no banco da igreja? Vamos fazer. A igreja lá está fazendo isso, lá na conferência eu vi isso. Faz, porque atrai gente. Vamos encher. A questão é números, é resultado, e não formar discípulos de Cristo. A pressão do pragmatismo. E quando se entra nesse modo de navegar, entra-se também em competição. Um fica olhando para o ministério do outro e surge até inveja, e um faz mal para o outro. A igreja lá está indo assim, o pastor lá está fazendo assim, eu não estou, eu preciso fazer também. E ao invés de buscar servir ao Senhor, começamos a ficar como competidores, assim como as empresas competem uma com a outra, as igrejas estão em competição. Aliás, isso é visível nos nossos dias, é lamentável e certamente traz muito sofrimento. E aí então se compara, igual está acontecendo com a mídia social, não é? O sujeito põe na mídia social só coisas boas e bonitas sobre ele não coloca suas dores e sofrimentos. Aí o outro que segue ele, vê aquilo lá, acha que a vida do outro é só maravilhas, ele começa a se sentir mal porque a dele não é. O sujeito foi passear em tal lugar que foi muito gostoso, então ele já se sente mal porque ele não foi passear como o outro foi passear, etc. Se sente para baixo. Mas isso acontece então com o ministério. Lá está indo assim, aqui não está, e a comparação. Ao invés de cada um olhar para aquilo que o Senhor tem, não estamos em competição, a igreja não é empresa, cuidado da alma, formar discípulos em Cristo, levar a igreja a cultuar contemplando a Deus, e fazemos o melhor, mas o resultado vem do Senhor, não vem de nós, não é das nossas ginásticas, nossas técnicas, nós não manipulamos igreja e gente para encher auditório, e essa carga é abraçada e traz sofrimento ao pastor. Então, aqui ele estabelece umas 7 causas de sofrimento para o pastor. Mas há um outro livro tratando do mesmo assunto aqui, nós não temos em português que eu saiba este livro, As Realidades Escondidas dos Sofrimentos Íntimos do Pastor. Realidades Escondidas dos Sofrimentos Íntimos do Pastor. Se este outro livro aqui fala em 7 causas de sofrimento, 7 causas de sofrimento do pastor, esse aqui fala em 21 causas de sofrimento do pastor. Meus prezados colegas de sofrimento, me escutem. Apenas algumas que ele cita, não vou citar todas, aqui são 21. O pastor sofre por causa daqueles que se desviam da fé. É verdade, não é? Quando alguém na igreja está lá com desviado da fé, o pastor fica triste. Divisões em conflitos. Divisões e conflitos. Ainda falava com uma pessoa 2 semanas atrás, pastor, aí na igreja dele aconteceu lá uma divisão, um conflito, e estourou para cima dele a coisa, ele deixou o ministério, e hoje ele não quer nem ouvir falar de ministério, nem peça. Continua crente, continua firme, mas não fala em ministério para ele não quer nada. Saiu machucado, saiu estourado, ele disse, minha saúde foi afetada, minha família foi afetada, não quero mais ministério para mim. O chamado foi embora. Então, divisões e conflitos entristecem o pastor. Não precisa necessariamente ir às vias de fato, só o fato de ficar um conflitozinho não resolvido na igreja, aquilo vai chateando o pastor, vai entristecendo. Hipocrisia. Estagnação espiritual, a igreja não avança espiritualmente, apesar de todo o trabalho do pastor, isso entristece, traz tristeza, não é verdade? Finanças deficitárias da igreja, a igreja sempre no vermelho, ausência dos cultos, o fato dos crentes não serem fiéis aos cultos deixa o pastor triste, falta de comunhão e hospitalidade por parte dos membros, o pastor gostaria de ter uma igreja receptiva, não é? Visitante entra, sai, ninguém se importa com ele, deixa o pastor muito triste, recusa de responsabilidades, o pastor precisa de cooperadores, ninguém quer assumir nada, e o pastor sofre com isso aí. Resistência à inovação, o pastor quer levar a igreja a um novo patamar, um patamar mais alto, e a igreja não coopera, não aceita, e o pastor fica triste que a sua visão não é abraçada. Liderança controladora, liderança doentia, traz muito sofrimento ao pastor. Enfim, são 21 causas
que podem afetar o pastor. Então veja só que nós podemos realmente sofrer, e sofrer por muitas razões e de muitos modos. Agora, alguns sofrimentos que são bem inerentes ao ministério, que precisamos lembrar. Renda baixa. E falando com esse jovem que eu citei na minha igreja sobre a carreira futura de pastor, um jovem inteligente, terminando uma boa faculdade, se ele entrar para o campo das corporações, ele vai ter muito futuro, inclusive financeiro. Essa é a grande verdade. Se ele ir para o ministério, ele vai ter uma renda muito, muito aquém. Dificilmente um pastor ganha no ministério o que ele ganharia com a capacidade que ele tem se ele estivesse no trabalho secular. E a diferença não é pouca, é muita. É muita. O pastor tem que viver com isso. E isso envolve família, a vida familiar. Então, essa fonte de sofrimento é inerente ao ministério. E o pastor, se ele não souber administrar isso, ele entra em problemas. Grande sofrimento, atacado pelo recalque, desapontamento, frustração. Um outro ponto que é muito inerente ao ministério é a questão da solidão. O Alistair Begg fala sobre isso, eu já citei, e é aconselhado que o pastor tenha amigos, mas é muito difícil o pastor ter amigos. O convívio dele acaba sendo muito com a igreja. E com a igreja ele tem que ter um relacionamento equidistante, meio de igual. Ele não pode transparecer que ele tem gente muito chegada em detrimento de amizade com outros. A questão da confidencialidade, se ele começar a compartilhar com tudo o que ele pensa de ministério, aquilo lá pode virar problema. Ele não pode se abrir demais, ele tem que guardar muita coisa para si. E às vezes até nem com a esposa ele deve compartilhar, ou ele prefere não compartilhar, porque ele não quer colocar sobre a esposa coisas desagradáveis, cargas difíceis. Talvez seria uma ótima companheira, talvez deveria, mas muitas vezes o pastor escolhe, não, porque ele já está fazendo mal para mim, eu vou passar para ela, vai fazer mal para ela, então deixa comigo. E ele fica sozinho, bem sozinho. A solidão, então, é um ponto no ministério. Jesus Cristo também tinha aqueles à volta dele, mas sofreu momentos de solidão. Havia um aspecto que ele sofria solidão, ainda que ele se aproximava bem dos 12, não é? E dos 12, outros 3 mais próximos ainda. Então você tem a questão lá, a drama do Getsemane, não foram os 12 que foram chamados com ele para ir mais adiante orar, só 3. E dos 3, nenhum deles foi mais adiante ainda para ele orar sozinho. E a oração que ele pediu dos 3, ele acabou não contando com ela. Então, esse drama da solidão. Henry Nouwen diz o seguinte sobre o pastor: ao ser amigável com todos, ele, com frequência, não tem amigos pessoais. O paradoxo é que ele, a quem foi ensinado a amar todos, na realidade, não tem nenhum amigo. Que drama, não? Drama difícil. Que o pastor tem que carregar. Se ele conseguir buscar amizades fora do ministério, é bom. Fora da sua igreja, mas também tem que tomar cuidado, não tem que ser amigos realmente adequados, porque se o que ele passa lá, abre o coração lá, vazar de lá para cá, vai ter problemas. Ao mesmo tempo, ele se dedica tanto à sua comunidade, que não sobra muito espaço para ficar buscando amizade fora da comunidade. Ele se dá tanto ali, ele se exaure com relacionamentos, que falta espaço para relacionamentos fora da sua igreja. Então estão aí sofrimentos inerentes do ministério que temos que pedir a Deus sabedoria para lidar com isso e forças. Essa questão da solidão, por exemplo, é algo desagradável. Seria muito bom de poder sentar na roda dos bons amigos e todo dia, etc. E isso acaba não acontecendo, não é? Podemos amenizar nosso sofrimento com alguns recursos. Qual é? Sofrimento é estressante. Por isso, exercício e lazer é recomendável. Pastores se descuidam disso. Pastores que não têm nenhum lazer, pastores que não fazem nenhum exercício. Ele é aquela pilha que vai carregando e não tem fonte de saída daquela energia estressante que vai acumulando ali. E uma hora estoura nele. Então, o pastor precisa de exercício e lazer, regularmente. E você não precisa ser nenhum atleta. Dá umas caminhadas no parque da cidade aí uma vez na semana, é pouco. Precisa ser pelo menos umas 3 vezes na semana, no mínimo, uma boa caminhada. Não custa nem um centavo, não precisa investir em nenhuma roupa, nenhum equipamento, é algo que você faz no seu tempo, não precisa de mais ninguém, e vai se espairecer e tirar o estresse do corpo, uma caminhada não no arrasta-pé, mas uma caminhada de passos firmes, enfim, faz uma caminhada de verdade, né? Não fingir que está caminhando. Enfim, exercício e lazer são coisas que amenizam o sofrimento, não eliminam, mas amenizam. Pastores vão adoecendo, porque não cuidam desta área, não cuidam da área da alimentação. O pastor é famoso por ter boca grande, e do outro lado
nenhum exercício, nenhum lazer, só pancada do ministério. Férias e dia de restauração. Pastores se descuidam nessas duas coisas. Férias é sagrado, pastor tem que ter férias. Tem que ter férias. E não deixar acumular. A minha igreja dá ao pastor, aos pastores, não só a mim, mas toda a equipe pastoral, 35 dias de férias por ano. Você pode levar isso para a sua igreja. E você pode jogar a culpa em cima da minha igreja. Irmãos, olha, paridade de direitos. Lá está dando, vocês têm que dar aqui também. 35 dias. Mas a ordem é o seguinte, tem que dividir em 2 blocos. 15 e 20. 15 e 20. 2 tempos no ano de recuperação. Então, preciso pensar em férias. E férias, meu irmão, a gente não vai para conferência. Férias de pastor não é para convenção batista. Eu vi uma vez o pastor que foi passar lua de mel na convenção. Então, são misérias batistas. Então temos que tomar cuidado. Férias de verdade. Quando a gente esquece, fecha tudo. Não vamos falar de igreja, não vamos falar, né? Vamos encerrar tudo e mudar de assunto. De preferência, puder sair do seu ambiente. Eu não consigo me desligar, não me desligo muito bem se eu não saio do meu ambiente. Outra coisa, o dia de folga na semana. O dia de folga na semana. É interessante, estava lendo sobre Gandhi. Ouviu falar de Gandhi, grande líder da Índia? Então, Gandhi, ele tinha segunda-feira como dia de folga e para ele aquilo era, entre aspas, religioso, sagrado. Não deixava passar. Mesmo quando ele ia para grandes encontros governamentais, segunda-feira parava tudo com ele. Pastores que não sabem, pastor que não consegue ter o dia de folga, tem uma opinião. Ou esse pastor é ocupado demais, precisa cortar a atividade, ou ele é desorganizado demais e não consegue reservar seu dia de folga. Então, essa é uma opinião minha, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu tenho essa visão a partir da minha experiência. Dia de restauração, qual é o seu dia? Parar, aquele dia que você para, né, de forma sagrada também, e você ensina a sua igreja que você vai parar nesse dia. Minha igreja não me incomoda no meu dia de folga. Aprendeu. Não há nada que não possa ser tratado no dia seguinte. Não precisa ser naquele dia. Mas creio que os pastores, eu não sei o que acontece, se é uma síndrome de achar que sem ele as coisas não vão, ou uma necessidade de se sentir necessário, o que é, e não consegue manter essa disciplina. Isso, com o passar do tempo, faz mal. Deixe-me dizer para você, não sei se você sabe, eu estou na igreja de Bragança há 39 anos. 39 anos. E um dos segredos desse tempo meu lá é esse. Férias sempre foram férias, dia de folga sempre foi dia de folga. Tempo de restauração, todos nós precisamos. Tempo de restauração. Não abusa disso, porque você pode não chegar muito longe. Uma hora o corpo ou a cabeça estoura, ou as emoções. Então, amenizadores do sofrimento. Férias e dia de restauração na semana. Cuidado de si mesmo e da família. Antes da igreja, temos o dever de cuidar da igreja. Mas não relegue a família e você mesmo a um segundo plano. Cuidado, não faça isto. Abandonar também a carência de ser necessário. Já sentei isso um pouco. Eu preciso me sentir necessário. O Eugene Peterson escreveu um livro, aliás, uma catalogar de alguns autores, me parece, sobre o pastor desnecessário. Todo pastor precisa desenvolver essa filosofia. É a filosofia minha, pastoral na minha igreja, e o que eu passo para a minha equipe. De onde vem isso? Vem de Efésios. Pastor é aquele que capacita os santos para o ministério. Então, o pastor trabalha para o quê? Para ele se tornar desnecessário. Esse é o trabalho do pastor, capacitar os santos para a obra do ministério. Então, não é ele ser aquele sem o qual nada funciona, mas ele estar capacitando e delegando. Então, ele trabalha para ele ser desnecessário. Trabalha para ele ser desnecessário. Mas os pastores trazem, às vezes, essa sina de que eles têm que se sentir que eles são necessários, que sem eles nada vai acontecer, nenhuma reunião acontece sem eles, nem sem a presença deles nada vai. E o pastor precisa abrir mão disso. Como? Se tornando um laissez-faire, um que relega tudo? Não, ele capacitou pessoas para as coisas serem feitas. Então, se ele não está lá, ele está lá. Porque tem pessoas... Oi? Está bem representado, treinado, capacitado, as coisas funcionam. Se ele sair de férias, a igreja não morre, nem anda para trás. Tudo caminha. Eu saí para um período sabático no fim do ano passado, fiquei 2 meses fora do Brasil. Deixa eu ver para não mentir aqui, mas eu acho que eu não recebi um telefonema da minha igreja, me perguntando, ô Gessé, e aquilo lá? 2 meses. E a igreja foi em frente, nada deixou de acontecer. Quando eu voltei, a igreja estava inteirinha. Eu entrei no primeiro domingo,
É como se eu tivesse estado ali no domingo passado. Não estou colocando isso aqui como modelo de perfeição, mas como exemplo, dizer para vocês que é possível. É possível. E eu acho que é um caminho mais saudável. É um caminho melhor. Jessé saiu, ninguém percebeu. Jessé voltou, também não perceberam. Maravilha. É aí. Aí está a bênção. Pastores que se acham necessários. Aplicam aquele verso de forma errada também, não é? Eu edificarei minha igreja. Então, tem que sair fora esses conceitos todos. Abandonar a vaidade. Pastor que quer reconhecimento. Luta danada no coração do pastor. Eu preciso ser reconhecido, ser famoso, ser requisitado. Que batalha, não? Grande tentação. Eu estou na minha igreja, fazendo ministério. Isso aí não é suficiente. Isso é pouca coisa. Eu preciso mais. Eu preciso um nome. Eu tenho que construir minha torre de Babel, um nome na terra. E isso tudo acaba trazendo problemas. Então, abandonar a vaidade ameniza o sofrimento, abandonar essa carência de ser necessário diminui o sofrimento, fica bem mais gostoso. Agora, revisitando o sofrimento, algumas considerações então para nós aqui. Como lidar com o sofrimento? No paganismo, nós vamos encontrar, pagão quer dizer fora, né, aquele que é de fora, e dizem a explicação que o termo foi usado primeiro porque as conversões cristãs aconteciam na cidade e o pessoal das áreas rurais não se tornavam cristãos, então eles eram de fora, os pagãos. E aí, então, geograficamente, se transferiu para a questão religiosa e da fé. Então, quem mora fora da cidade não é cristão, o de fora é pagão, o pagão é de fora. Mas aí, aplicando o termo, então, já no seu desenvolvimento histórico, paganismo é o pensador e pensamentos fora do cristianismo. No paganismo, nós vamos encontrar pelo menos 3 formas de lidar com o sofrimento. Uma é a forma docética, que vai partir para uma visão do sofrimento como algo a ser negado, como uma ilusão. Nós vamos encontrar isso muito na visão asiática, oriental, no panteísmo, no hinduísmo. Nega-se o sofrimento. E, por exemplo, no budismo vai dizer que o sofrimento é uma ilusão, que você precisa se abrir mão disso através dos seus desenvolvimentos espiritualistas, da integração com o todo. O hinduísmo, de forma paralela, vai dizer a mesma coisa. O hinduísmo crê num panteísmo de forma religiosa, então monoteísta, há uma figura da divindade que é o todo, nós somos fagulhas da divindade, todos nós conhecemos o pensamento filosófico qual é, não é? O esforço todo é para nós nos reintegrarmos ao todo da divindade. Esse é o esforço no hinduísmo e é o esforço também no budismo, só que no budismo é uma visão, vamos dizer, ateia, mais a massa metafísica e não uma divindade, o todo ao qual nós temos que nos reintegrar. E nós vamos integrar com os diversos exercícios espiritualistas, etc. O futuro, o alvo maior é eu desaparecer enquanto individualidade. Eu tenho que sumir enquanto individualidade. A ilustração que eles gostam de usar no budismo é, você tem um oceano, e aí uma gota d'água cai no oceano, ela se integra ao oceano e ela desaparece. Então, que o nosso futuro, salvação é isto, é chegarmos a esse ponto, não é? Nirvana, quando nos tornamos um com o todo e nós sumimos enquanto individualidade. Mas aí eles vão trabalhar com critérios como negar o sofrimento, o mal e o bem também, são ilusões que devem ser negadas. Então, por aí a coisa caminha. E isso aí já se despejou em certos caminhos ocidentais, e há muitas formas. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma religião que se chama cristão cientista, ou cristianismo científico, que no final das contas não é nenhum dos dois, nem cristão nem científico. Mas eles vão falar muito sobre isso, negar doenças. Doenças não existem. E conta a história de uma senhorinha idosa e a sua filha, e frequentavam uma igreja cristão cientista. E aí pararam de ir. E o pastor um dia encontrou a garota na esquina da cidade, perguntou, mas como é que estão vocês? Não foram mais à igreja? Como é que está a vovó? Ela disse, olha, a vovó está muito doente, por isso que nós não fomos à igreja. E o pastor disse, diga para a vovó que ela está errada. Ela não está doente, ela pensa que está doente. Precisa mudar o pensamento. Ele foi embora. Passou o tempo e não apareceram na igreja. De novo o pastor encontrou a garota na esquina. Vocês não foram mais, como é que está? A garota disse para o pastor, a vovó pensa que morreu. Mas não morreu, não é? Pensa que morreu. Negar. Mas negar a realidade não é eliminar a realidade. Estamos negando, não vai levar a lugar nenhum. Mas essa é uma visão docética, uma forma pagã de se lidar com o sofrimento. A visão estoica também. A visão estoica vai falar de perseguirmos a ataraxia, o que eles chamam de ataraxia, que é o seguinte, a visão de que a natureza controla tudo.
e nós temos que aceitar o que a natureza controla e que está fora de nós, e nós não reagirmos, não nos perturbarmos, e o que será, será. Essa é uma forma pagã de lidar com o sofrimento. E a outra é o epicurismo, que então vai tentar exacerbar o prazer e eliminar a dor. E aí então vão se entregar todo tipo de prazer. E na forma cristã, como é que nós fazemos? Podemos tomar um texto do apóstolo Paulo, que no cristianismo, em primeiro lugar, o sofrimento é real, o cristianismo não é negacionista, ele é realista. Em segundo lugar, o sofrimento é algo difícil e desagradável. Terceiro, na graça de Deus, ele nunca é desperdiçado. Essa é a grande verdade. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 5,3 assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então, essa é uma visão cristã do sofrimento. Diferente de todo mais sofrimento, não é um desperdício. Nós não somos masoquistas, nós não buscamos intencionalmente sofrer. A Bíblia não ensina isso para ninguém. Então, a ideia monástica não é bíblica. Prazer, todo tipo de sofrimento e miséria sobre si mesmo. Mas, ao vir o sofrimento, ele não é desperdiçado quando é enfrentado com a graça de Deus. Sempre surge a questão em nossas vidas. O Lutero aborda o tema do Deus abscôndito e versus o Deus revelatus. Então, o Deus que se esconde, não é? Às vezes, nós estamos num sofrimento, é muito claro ali, por exemplo, o que Deus está fazendo. Mas a maior parte das vezes nós perguntamos, nesse sofrimento, onde está Deus nisso aqui? Onde está Deus? O Deus que se esconde. Isso é debatido em cima de Isaías 45:15, onde diz, tu és um Deus que se esconde. Porque antes, as profecias de Isaías não conseguia entender o que é que Deus estava fazendo, mas posteriormente entendeu, ficou muito claro. Então, na verdade, é que o fato de não entendermos não quer dizer que Deus foi embora, mas que Deus está agindo além da nossa compreensão. C.S. Lewis coloca no livro do Deus e Sofrimento o seguinte: Deus sussurra a nós nos prazeres, nos fala pela consciência, mas grita conosco em nossas dores. Elas são um megafone de Deus para acordar o mundo surdo. Eu já aprendi na minha vida que, na alegria, nos bons tempos, a gente aprende quase nada. Que nós realmente aprendemos alguma coisa, ou bastante, na dor e no sofrimento. Nós damos pulos para frente na dor e no sofrimento. Na alegria e no prazer, a gente fica estacionado. Não sei se você já chegou a essa observação. Há uma experiência de Spurgeon, que é a seguinte: Spurgeon estava experimentando um momento muito difícil na sua vida. Não sei se era relacionado à depressão, que dizem que ele sofria de depressão, mas ele estava muito difícil. E ele foi pregar sobre o verso de Cristo exclamando na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele pregou um sermão sobre isso, o abandono de Deus. E quando ele, na sua própria vida, ele sentia esse Deus escondido e parecia estar abandonado no seu sofrimento. E Spurgeon pregou aquela mensagem, e então foi pregado assim com uma experiência pessoal muito profunda. A igreja não sabia do que estava passando no seu íntimo, mas na pregação transpareceu a forma apaixonante com que ele entregou aquela mensagem de forma poderosa. Ele foi procurado por um dos ouvintes no dia seguinte, conta a história, e ele mesmo narra, aliás, e aquele ouvinte disse para ele: pela primeira vez eu ouvi um pregador que entende as minhas dores. Pela primeira vez eu ouvi um pregador que eu percebo que ele entende minhas dores. E aí Spurgeon faz o seguinte comentário em cima dessa experiência, falando a pastores: você e eu temos que sofrer muito para o benefício do povo debaixo de nosso cuidado. Você pode estar numa escuridão egípcia e você pode perguntar: por que tal horror atinge meus ossos? Mas você pode estar na direção do seu chamado e estar sendo guiado pelo Espírito para uma posição de simpatia com as mentes desesperadas da sua igreja. Essa é a experiência dele a partir daquela pregação. Pastorear é sofrer. Eu falei para você que eu li com o futuro seminarista da minha igreja o artigo Pastorear é Sofrer, e eu quero encerrar compartilhando com você uma parte desse artigo. O articulista escreve assim: nós nos inscrevemos para sofrer. Quando Paulo listou o seu sofrimento, ele incluiu a pressão diária de ansiedade pelas igrejas, juntamente com os espancamentos e provações externas. Em vez de nos desencorajar, vamos normalizar nossas expectativas. Espere sofrer. É para isso que nos inscrevemos. Nosso sofrimento não é necessariamente um sinal de que estamos fazendo algo errado. É um sinal de que somos pastores em igrejas reais, com pessoas reais. Enquanto sofremos, não percamos de vista o privilégio que temos de sofrer.
Seguimos o exemplo do Supremo Pastor que sofreu por suas ovelhas e não vamos perder de vista a nossa recompensa. Falando aos presbíteros, Pedro escreveu: e depois de haver padecido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo vos restaurará, confirmará, fortalecerá e confirmará. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. O artigo termina. Pastorear é sofrer, e vale a pena. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, mais uma vez colocamos nossas vidas diante de Ti, conscientes de que vivemos um ministério em meio de sofrimentos que não são maiores do que o que o Senhor sofreu neste mundo, mas carecemos, Senhor, a Tua graça, nos dê visão, entendimento, força, enquanto buscamos fazer a Tua obra. Olha para cada um de nós aqui nesta manhã, o Senhor conhece os caminhos individualmente, sabemos disto, que o Senhor visite a cada um na medida da necessidade, que o Senhor fortaleça, Senhor, se alguém desfalecendo aqui nesta manhã, e que a Tua graça sempre seja suficiente em nossas vidas. Oramos em Cristo. Amém.